Olá, meus amores, bem-vindos ao canal Fraterno Kids. Tudo bem com vocês? Então, o papo de hoje é sobre arrogância. Será que seu filho é arrogante? Vejamos. Ele se gaba das conquistas que tem? Ele despreza, desqualifica as conquistas de outra pessoa? Se irrita facilmente? Não tolera erro de outras pessoas? É egocêntrica? Essas são características de pessoas arrogantes. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um personagem da Bíblia que também tinha essas características e o que aconteceu com esse personagem. E aí a gente vai fazer também uma reflexão sobre o que é que podemos fazer para ajudar as nossas crianças a não serem arrogantes. A arrogância é algo que prejudica muito a criança, inclusive o convívio com outras crianças. Acaba que impede o convívio social com outras crianças e até mesmo com outros adultos. Porque quem quer conviver com pessoas que desqualificam o outro? Que precisam menosprezar o outro para sobressair? Ninguém, né? Então vamos conversar aqui no nosso canal sobre esse assunto e eu vou te ajudar aqui também. O que é que você pode fazer para ajudar a sua criança a superar esse obstáculo na questão do convívio social? Vamos conversar sobre isso e vamos bater aqui o papinho do personagem de hoje que eu vou adiantar para vocês no livro da Bíblia, né, no livro de Esther. E o personagem é Amã. Amã era primeiro-ministro do rei. E aí eu vou conversar um pouquinho, vou mostrar algumas características dele, que a gente pode perceber que ele sim tinha um comportamento muito arrogante. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia em Esther. Esther, capítulo 2, versículo 21. A história que a gente vai contar, a gente vai analisar as características de Amã. Porém, para fazer essa análise das características de Amã, a gente vai voltar um pouquinho e entender um pouco quem era Mordecai. Mordecai também vai ser um personagem importante nessa história, tá bom? Esther, capítulo 2, versículo 21. A gente vai ler essa história porque começa contando um pouco da história de Mordecai. E aí depois é que a gente vai falar sobre as características de Amã, o comportamento arrogante de Amã. Diz assim, versículo 21. Naqueles dias, Mordecai, fazendo o seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, dois eunucos que eram guardas do palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Mordecai ouviu isso e contou tudo para a rainha Esther. A rainha Esther era sobrinha de Mordecai. Então, a rainha Esther acabou contando tudo isso para o rei e contou também quem foi que ouviu a história, que foi Mordecai. Então, o rei ficou livre de morrer, né, daquele assassinato, e aí mandou que escrevesse sobre essa história de Mordecai no livro dos reis. Naquela mesma época, o rei Xerxes, também chamado de rei Assuero, resolveu nomear Amã como primeiro-ministro dele. E aí, a nossa história vai começar daí. Primeiro-ministro do rei Assuero era Amã. E aí, o primeiro-ministro pediu para que todos se curvassem quando ele passasse. Já daí a gente vê que ele tinha uma necessidade de demonstrar a superioridade. Ele queria que fizessem com ele a mesma coisa que faziam com o rei. Só que Mordecai não se curvava. A Bíblia diz isso no capítulo 3, que Mordecai não se curvava e nem se ajoelhava. E aí isso causou uma chateação, uma irritação com Amã. Amã não gostou nada disso. E aí resolveu que ia matar Mordecai. Mas ele precisava da autorização do rei.
Só que quando ele ficou sabendo do motivo que Mordecai não se ajoelhava, ele resolveu que deveria matar todos os judeus. Isso porque Mordecai, ele não se ajoelhava porque ele somente se curvava diante de Deus. Mas estavam ali vários judeus. Então ele pensou, não vai adiantar só matar Mordecai. Eu vou ter que matar todos os judeus. Então ele conversou com o rei. E aí o rei deu autorização para que ele fizesse. Sim, o dia que mataria todos os judeus. A gente já vê aí que ele tinha um comportamento altivo, arrogante, porque ele queria que realmente as pessoas se curvassem diante dele para mostrar para todo mundo o quanto ele era grande, o quanto ele era superior. Mas ainda teve um outro dia que muda toda essa história, porque já estava tudo certo. Os judeus iriam morrer. Mas um dia o rei estava sem sono para que seus funcionários fizessem a leitura ali do livro dos reis. E fez a leitura justamente neste dia em que contava que Mordecai havia salvado o rei. O rei perguntou assim para os seus funcionários: o que foi feito a Mordecai como honra pelo que ele fez? E aí seus funcionários disseram: nada foi feito. Mas o rei queria honrar Mordecai, afinal de contas, Mordecai livrou-o da morte. E aí ele ficou pensando o que é que ele poderia fazer. Nesse momento, Amã chegou. E Amã chegou justamente para já adiantar aquelas situações de matar todos os judeus. E aí o rei perguntou para Amã assim: Maria, o que eu deveria fazer para honrar uma pessoa? A quem eu quero honrar? O que é que eu deveria fazer? Amã logo pensou: essa pessoa logo sou eu. Quem mais o rei ia querer honrar? A gente vê mais uma característica aqui de arrogância de Amã. Ele achava: quem mais o rei vai querer honrar? É lógico que é comigo. E aí a gente vê que Amã, na verdade, as honrarias de um rei. Vamos ver aqui no texto o que é que Amã sugere que o rei faça. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia de novo aqui no livro de Esther. Eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta, na verdade, no livro de Esther, tá bom? Vamos abrir aqui a Bíblia em Esther, capítulo 5, versículo 8. Tem uma parte aqui bem interessante que Amã, ele narra tudo que ele gostaria que acontecesse com ele. Afinal de contas, ele diz assim: com certeza é comigo. Ele não fala para o rei, mas ele pensa. E aí no versículo 8 do capítulo 5 diz assim: mande trazer as roupas que o Senhor usa. A gente vê também aqui uma característica de inveja, né? E também um cavalo que o Senhor monta. Mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino. E ordene que ele vista as roupas do homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele se vestir, leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Aí o cenário está pronto, né? Ele já disse tudo o que ele queria que acontecesse com ele. Aí o que acontece? O rei diz assim, diz a Amã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mardoqueu, Mordecai. Tanto pode ser Mardoqueu como Mordecai, viu, gente? Depende da tradução que a Bíblia traz. Tudo que você acaba de dizer, faça isso com o judeu. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. E aí,
Ele vai realmente fazer, a mãe vai fazer tudo isso. Mas é muito interessante contar isso para as crianças, essa história. Eu já contei assim com as crianças, a gente já conversou sobre isso, porque a criança ela começa a perceber que o bem que a gente quer às vezes acontece com o outro. E aí, no decorrer da história, a gente vai perceber que o mal que a mãe queria que acontecesse com Mordecai, que era que Mordecai fosse enforcado, vai acontecer com ele. E aí a criança, ela percebe isso. Em um grupo de estudos que eu fiz com as crianças, elas fizeram assim, então quer dizer que o bem que a gente deseja pra gente pode acontecer com o outro. Então a gente tem que desejar o bem pro outro, né? Porque quando a gente deseja o mal pode acontecer com a gente. Isso foi conclusão da própria criança, das próprias crianças. Foi muito bacana isso, porque ela conseguiu captar a mensagem dessa história. E eu fui lendo os versículos com elas foram entendendo isso. E é bacana a gente mostrar isso para a criança, porque ninguém sabe tudo e ninguém pode desprezar o outro. E aí eu vou trazendo para elas que a mãe estava desprezando Mordecai pela sua origem, por ele ser judeu, pela sua crença. A gente não pode desprezar o outro nem pela cor, nem pela crença, nem por qualquer forma. Nenhuma forma da pessoa, nenhuma característica da pessoa, nem mesmo a sua personalidade, a gente pode desprezar o outro por conta disso. E a criança começa a entender isso. E você que é pai, você que é mãe, você precisa mostrar isso para o seu filho, que a gente não pode desprezar o outro por qualquer coisa. Nada é motivo de desprezo. Você vai mostrando isso à luz da Bíblia, né? Mostrando isso no trecho. E é uma ótima reflexão para você fazer com as crianças no culto doméstico, por exemplo. Fala isso para sua criança, o que é que mais chamou a atenção da criança nessa história. E aí todo mundo pode participar. O pai, o avô, vovó, todo mundo pode participar do culto doméstico. E depois cantar uma música animada, uma música legal. E aí você vai trazendo mais momentos de felicidade, de alegria para sua criança. Agora, vamos refletir um pouco. Por que a criança tem esse comportamento arrogante? Ela precisa desprezar o outro. Por que ela precisa mostrar para o outro que ela é superior? Que características são essas? Por que a criança fica assim, arrogante? Normalmente a criança que tem esse comportamento arrogante, ela é insegura, ela se sente inadequada para aquele ambiente, para aquele grupo. Então, ou até situações que estão fora daquele grupo, porque ela acaba repetindo o comportamento por realmente se sentir inadequada. E aí eu tinha um aluno que ele estava sempre futucando, sempre beliscando, e as crianças sempre reclamando, as outras crianças sempre reclamando dele. Mas tinha uma coisa que eu fazia com ele, que ele ficava quietinho. Eu pegava ele no colo, ele já com 6, 7 anos, mas ele era bem pequeno. E eu pegava ele no colo e ele simplesmente botava a cabeça aqui no meu ombro e ficava quietinho. Eu dava aula às vezes, assim, uma parte da aula, né? Que também não ia aguentar tanto tempo. Com ele aqui quietinho, ele baixava a cabeça e ficava quieto. É porque a criança às vezes se sente insegura. Não se sente parte daquilo ali. Então quando a gente abraça, quando a gente dá carinho, ela aí agora eu tô segura, agora eu tô bem. Mas quando às vezes eu colocava ele de novo para sentar ali junto com as outras crianças, tinha aquele comportamento inadequado. Aí você pode dizer assim, então ele quer ficar o tempo todo no colo com 6, 7 anos. Ele estava realmente precisando de um carinho a mais. E às vezes eu ficava um tempo com ele, às vezes botava ele, dava ali uma atenção para ele. E ele acabava se comportando um pouco mais. Mas não era só isso. As outras crianças de 6, 7 anos sabiam ler. E ele não sabia ler. Então quando era na hora do exercício, na hora de fazer atividade, ele corria, ficava agressivo, ficava chateado. Ele corria literalmente da sala, saía da sala. E ele ficava realmente agressivo.
mas eu ainda não sabia que ele não sabia ler, porque isso é numa turma de escola bíblica dominical, então nem sempre a gente sabe que a criança não sabe ler. Depois que eu descobri que ele não sabia ler, fui pegando na mão dele para fazer o exercício, e ele começou a fazer o exercício e ficar mais tranquilo na aula. Mas enquanto ele não se sentia pertencente ali, ele ficava extremamente chateado, agressivo. Ainda teve uma outra criança, você vê como essa questão da alfabetização mexe tanto com a criança, né? Um dia a gente estava brincando, não foi essa criança, não, já foi outra criança, estava brincando com as crianças, e aí veio essa já era uma turma de alunos maiores, de 9 anos em diante, e aí a criança veio, e a gente estava brincando com um joguinho de cartas, e aí ele diz assim, nem vem, que eu não sei ler. E ele teve esse comportamento assim, logo de defesa, né? Isso falando assim, de uma forma bem arrogante, né? Digamos assim, nem vem que eu não sei ler. Tipo, não fique me forçando não. Eu disse, ô rapaz, eu tô perguntando se você sabe ler, eu quero que você brinque comigo. E aí a gente vai desarmando aquela criança e vai trazendo a criança para mais perto da gente, abraçando a criança. E você que é pai, você que é mãe, precisa entender o que é que está deixando a sua criança insegura. Qual situação a sua criança está insegura, e comece a tratar essas situações de insegurança da sua criança, porque de uma maneira ou de outra ela vai tentar se defender daquilo ali, de forma arrogante ou às vezes se deprimindo, ficando quietinho. Então a gente que é pai, que é mãe, a gente precisa entender quais são as inseguranças da criança. E a criança vai dando sinais. Às vezes essa arrogância, essa presunção de que sabe tudo, na verdade esconde ali uma insegurança, uma inadequação. Procure observar a sua criança quanto a isso. Essa dificuldade, às vezes, até mesmo de demonstrar carinho, de demonstrar afeto. Porque eu consegui pegar essa criança e abraçar. Peguei ela aqui no colo. Mas ela tinha realmente dificuldade de demonstrar carinho e afeto em outras situações com outros adultos. Estava sempre com um comportamento agressivo. Então eu peguei ali, abracei, fiz esse carinho. Mas algumas crianças realmente elas têm essa dificuldade. O que está camuflando, na verdade, baixa autoestima, está camuflando ali toda aquela insegurança que está cercando ela. Então, o que é que você, pai, você, mãe, pode fazer com a sua criança? Primeiro, procure ver quais são as habilidades dela e faça reforço positivo quanto às habilidades dela, quanto é bacana aquilo que ela faz. Seja o que for, seja um artesanato, uma pintura, um comportamento, quando ela tem um comportamento gentil, reforce aquilo ali, porque muitas vezes a criança ela precisa desse reforço positivo. Faça reforço positivo com a sua criança. Algumas vezes a criança está precisando, na verdade, de atenção. Algo que eu estou sempre recomendando aos pais é o culto doméstico. Porque no culto doméstico você estuda, por exemplo, já essa história aqui, você pode trazer para sua criança, trazer para a família, conversar um pouco, e você tem a oportunidade de perceber as fragilidades da sua criança. E você vai trabalhando naquilo ali. E quanto a essa questão da baixa autoestima, se ela se sente, muitas vezes se sente feia ou se sente inferior às outras pessoas, mostre ao seu filho, à sua filha, que todos somos iguais e que Deus nos ama da forma que somos. Afinal de contas, foi Deus que nos fez. Vai com ela no espelho e diz assim, olha, seu nariz é tão bonito quanto o meu. Olha como seu nariz é igual ao meu. Olha a sua boca. E aí as crianças, a gente às vezes acha que elas não estão achando a gente tão bonita assim. Mas a criança está achando sim a gente bonita. E a gente pode mostrar para a criança que temos características parecidas e que ela é tão bonita quanto a gente. E que todos somos iguais. Isso é muito importante para a criança. Isso é muito importante. Tem uma criança que ela diz assim, eu puxei a minha mãe, eu puxei a minha mãe e meu irmão puxou meu pai. Isso, quando ela fala sobre isso, ela fala realmente se achando a mãe dela bonita e o pai dela bonito. Então ela acha que o irmãozinho puxou o pai e ela puxou a mãe. E é muito natural que as crianças
façam isso e às vezes veste a roupa da mãe para se sentir tão bonita realmente quanto a mãe. Então, a gente precisa fazer esse reforço positivo com a criança, mostrar para ela o quanto ela é especial, o quanto ela é importante, porém, ela não é melhor do que as outras pessoas, ela não é superior às outras pessoas. Cada um tem o seu valor. Para que não se torne um adulto arrogante, vamos mostrar isso para as nossas crianças, vamos conversar sobre isso com as nossas crianças e fazer alguns exercícios no espelho. Mostra para ela quanto ela é importante. E no espelho também dá para conversar sobre características de comportamento. Olha, filho, você é tão bonito e quando você tem aquele comportamento tal, aquele comportamento bacana, você fica ainda mais bonito. Mostra para sua criança sobre isso, tá bom? Eu quero pedir para vocês curtir e compartilhar esse vídeo. Ativar o sininho, é muito importante vocês ativarem o sininho, porque aí a gente não fica dependendo da rede social fazer a entrega para vocês, tá bom? Um beijo e um abraço fraterno.